Abra sua Bíblia em Josué capítulo 4. Josué capítulo de número 4. Nós vamos orar e em seguida farei a leitura do texto. Senhor Deus, no culto prestado ao Senhor, temos um momento glorioso de nos assentar e poder ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua palavra, inspirada. Quer pela leitura, quer pela pregação da mesma, segundo a iluminação do Teu Santo Espírito. Por Ele nós clamamos, para que sejamos iluminados. E então, possamos discernir espiritualmente a Tua palavra. Sermos alimentados, fortalecidos, encorajados, corrigidos se necessário for. Mas sobretudo, educados na justiça. Para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ajuda-nos nisso, Senhor, a começar em mim. Toma-nos nas Tuas mãos. Dá-me fidelidade para explicar e aplicar esse texto à vida de cada um de nós. Oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Farei a leitura do texto de Josué capítulo 4, que diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Porque, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas de Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Os 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas de seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, Jordão, o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão,
porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém. Você tem boa memória? Tem boa memória? Se você for como eu, tem que anotar as coisas, porque senão esquece. E não demora muito. Uma simples conversa aqui após o culto, se eu não tomar nota, é possível que ao chegar em casa eu já não lembre mais o que conversei, o que acertei. Certo dia uma pessoa chegou para ser atendida e disse que tinha marcado comigo no domingo. Eu atendi, mas eu não lembrava mais. Irmãos, isso que se verifica em nossa vida em coisas ordinárias, também podem ser vistas naquilo que é o principal, exercermos das obras do Senhor em nossa vida. Uma prova disso, muito clara, pode se verificar quando nós lembramos de alguns eventos na nossa vida. Eu creio que na grande maioria, todos nós já enfrentamos algum momento de enfermidade. Você já deve ter adoecido. Talvez não uma enfermidade mortal, mas que lhe trouxe certo transtorno, dor. E você naquele momento orou, pediu às pessoas que orassem, e Deus, por sua graça, ouviu a sua oração e lhe curou. Aquele foi um momento marcante. Mas quando nós passamos por uma outra enfermidade, em um outro momento, talvez menor do que aquela primeira, é mais fácil que a gente se lembre de reclamar da dor e ficar com medo do que esta enfermidade pode trazer, do que lembrar-nos de que naquele momento de dificuldade anterior que tivemos, Deus estava conosco e nos ouviu, nos atendeu e nos curou. Esta é uma simples prova de que nós facilmente nos esquecemos de quem é o Senhor e de quais foram as suas obras em nosso favor. O texto que nós temos em nossas mãos, de Josué capítulo 4, ele está dentro do bloco maior, que é a travessia do povo pelo Rio Jordão, através do Rio Jordão. E essa travessia, ela se deu de uma maneira miraculosa. Deus cortou as águas, esse é o termo, do Rio Jordão, e o povo passou, todo o povo, a pé enxuto. E os sacerdotes ficaram no meio ali daquele rio, para que todo o povo passasse, e só então eles saíram dali. Mas corria o risco do povo esquecer o que Deus fez. E se você tiver boa memória, eu espero que tenha, pelo menos do sermão, você vai lembrar que no sermão passado eu disse que Deus ia adiante de nós, Deus ia dentro de nós e Deus ia no nosso meio. Mas era possível que o povo esquecesse disso. E não lembrasse que Deus ia diante do povo. Que Deus ia dentro do povo, pela habitação do seu Espírito. Que Deus ia no meio do seu povo, conduzindo de maneira gloriosa, miraculosa, para que aquele povo pudesse entrar e tomar posse da terra prometida. Então, o que haveríamos de fazer para não nos esquecer do Senhor e das suas obras? Deus, nos conhecendo, faz com que esse povo, no capítulo 4, erija aqui um memorial ao Senhor. A ordem que temos no texto, e você vai observar que esse texto está dividido em 4 grandes partes, que são fáceis de se perceber. Primeiramente, Deus ordena que este memorial seja erigido, versos de número 1 a 8. Depois você vai ver Josué levantando um outro memorial dentro do rio, também com 12 pedras, versos de número 9 a 14. Em seguida você vai ver os sacerdotes subindo o rio Jordão, e aí as águas que foram cortadas são fechadas novamente, versos 15 a 18. E finalmente, completando o capítulo, versos 19 a 24, você tem o memorial que é erigido e a sua função é dita para o povo novamente. Então, esse memorial está sendo ali construído por ordem, por mandato do Senhor. É Deus mesmo que está tomando essa iniciativa para o bem do seu povo, para que os povos pagãos pudessem conhecer quem era Deus e qual foi a sua obra maravilhosa ali naquele evento, e para gerações futuras.
E tudo isso produziria glória ao nome do Senhor. Assim, quando nós olhamos esse texto, temos como premissa o fato de que jamais devemos nos esquecer das maravilhas que Deus fez pelo seu povo. Nunca se esqueça disso. E o texto nos conduz a isso. De que maneira? Primeiramente, mostrando que esse memorial era necessário para a geração presente. Aquele povo, naquele momento, precisava daquele memorial. E se você observar, você vai contemplar que este povo tinha uma memória muito fraca. Ele não se lembrava das coisas do Senhor. Basta dar uma olhada para o Êxodo, o período que eles passaram no deserto, que muitas vezes eles se esqueceram de que Deus era a sua provisão, de que Deus os alimentava, de que Deus os saciava, de que Deus os protegia, e eles tiveram que ser reiteradas vezes lembrados disto. Então aquela geração presente precisava lembrar disso. E a forma que Deus encontrou foi levantando esse memorial, retirando essas pedras, 12, cada uma referente a uma das tribos de Israel, para que a geração presente tomasse ciência de quem é Deus e dos seus feitos, jamais se esquecendo disso. É importante que você ressalte, à luz do próprio texto, que o povo de Israel vai enfrentar muitas dificuldades ao longo do livro de Josué. E logo imediatamente a este evento já tem uma. Por favor, abra sua Bíblia aí, em Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo de número 6. Diante deles, depois de ter transposto, não é, o rio Jordão, tem ali uma grande cidade, fortemente fortificada. Uma cidade que certamente eles não teriam condições de atacar e vencer. Mas eis que Deus, o Senhor de toda a terra, concede vitória a este povo de uma maneira ímpar, miraculosa. E quando aquele povo então se depara com a dificuldade daquelas muralhas, o que poderia vir à mente deles? Nós não conseguiremos passar. Mas, quando eles olhassem para trás e vissem um memorial, lembrariam: o Deus que está diante de nós, o Deus que está dentro de nós, o Deus que está no nosso meio, é capaz de operar grandes maravilhas, inclusive cortar um rio. Se ele pode cortar um rio, ele também pode derrubar uma muralha. E aí você pensa, como foi que esse povo derrubou a muralha? No grito. Você já viu alguém derrubar alguma coisa no grito? Agora há pouco eu disse, né, que há uma expressão popular que diz, fulano de tal quer ganhar tudo no grito. No máximo ele ganha no grito, no máximo, quando ganha. Mas derrubar uma muralha no grito, é isso que nós temos no capítulo de número 6. Quando Deus diz a partir do verso 1 o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. E aí esses homens fizeram isso. E quando eles tocarem longamente a trombeta, verso 5, de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. Como isso é possível? Milagre. Poder de Deus. Mas como esse povo poderia ter em memória que Deus faria assim? O memorial erigido. Então observe que a primeira finalidade deste memorial contemplava a geração presente. Aquela geração não podia se esquecer de quem Deus era e do que Ele fez pelo seu povo. Logicamente que Ele fez, faz e haveria de fazer. Mas aí o texto nos mostra que temos uma outra finalidade dentro da própria estrutura do texto. Qual é? A geração futura. Então o memorial servia para a geração presente e também para a geração o quê? Futura. Grave bem isto. No que diz respeito à geração futura, no capítulo 4, você tem 2 momentos que refletem isso. Primeiro,
verso de número 6. Para que isto seja por sinal entre vós, então, primeira finalidade do sinal, entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo o que vos significam estas pedras, está vendo? Então, primeiro sinal para o povo presente, segundo para a geração futura. E eles haveriam de aprender o quê? Preste atenção, verso de número 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então imagine que você está passeando com seu filho pelas campinas do Jordão ali, e aí quando você passa, vê 12 pedras, e aí teu filho pergunta: Rubem filho, papai, o que são essas pedras? Por que elas estão aqui, destacadas? Essas pedras são pedras do leito do rio, não são daqui, por que elas estão aqui? Aí você: meu filho, né, Ryan? Meu filho, isso aqui foi Deus. Nós estávamos do outro lado, não tínhamos como passar, e Deus cortou a água. Esse pai, e um Deus pode fazer isso? Pode, filho. O Deus do seu pai fez isto e faz coisas muito maiores do que esta. Memorial para a geração futura. Aí você pergunta: pastor, mas isso é importante? Com certeza. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 2, por favor. Veja a importância disto, tá? Juízes capítulo 2. O primeiro capítulo, segundo de Juízes, está dentro desse contexto de ingresso na terra e ocupação. Tanto é que refere-se ainda à pessoa de Josué. Então, no capítulo 2, verso 6, eu vou ler a partir daí para você perceber a importância da transmissão dos eventos do Senhor, ok? Verso 6, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra, ok? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Está vendo? Então, enquanto Josué estava vivo, e a geração presente, que viram os feitos, viu os feitos, né, tanto José quanto a geração, então o povo permaneceu o quê? Fiel. Até aqui, tudo ok. Mas lembre que o memorial é para a geração presente e também para a geração o quê? Futura. Será que isso aconteceu? Olhe agora comigo. Verso número 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Então, o primeiro referencial humano ali, morreu, o líder morreu. Mas tem os outros. Foi também congregada, verso 10, a seus pais, toda aquela geração. Ou seja, quem viu os feitos, morreu. E se eles não repassaram, o que é que ia morrer junto com eles? A memória dos feitos. Será que isto aconteceu? Veja comigo. Então, aquela geração foi congregada, e outra geração após ele se levantou. Estou lendo o verso 10. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a quem? Então ele não conhecia nem quem era Deus, e nem as obras que fizeram, que foram feitas pelo Senhor. E agora? Resultado? Veja comigo, verso 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Você está vendo? O memorial não era só para a geração presente. Estava ali, viu? Era também para a geração o quê? Futura. E Deus estava tão consciente disso, que em Êxodo, abra sua Bíblia aí, por favor, Êxodo capítulo 12. Deus já estava ciente disso e já tinha posto esse mesmo padrão. Êxodo 12, 24. O povo vai sair do Egito,
Deus manda a última praga, a morte dos primogênitos. Para não morrer, tinha que ficar dentro de casa, sacrificar o cordeiro, passava o sangue na verga da porta, e o anjo da morte passava por cima. Daí o nome Páscoa, passar por cima. As crianças dentro de casa viriam todo aquele rito e perguntariam. Veja comigo o verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Ora, para vós outros e para quem? Para os filhos. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Ó, eles vão ver os pais adorando a Deus. E o que é que eles vão perguntar? Papai, o que é isto? A ceia é um grande momento disso. Se você tem filho pequeno, já deve ter passado por essa situação, ou já observou, que na hora que o pai está pegando o pão e o vinho, o menino quer meter a mão lá e pegar também. Às vezes só por curiosidade mesmo de pegar e comer. Mas, na grande maioria das vezes, você vai perguntar, por que isso, papai? O que é isso? Aí você vai dizer, meu filho, é o seguinte, esse pão aqui representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vinho aqui é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficar doido, né? Como é isso, papai? Deixa que o Espírito fala. Aí você diz, nosso Cristo habitou encarnado entre nós, e quando ele veio e deu a sua vida, ele deixou este memorial, meu filho, para que todo mês o papai, junto com esses irmãos todos, se lembrem do que Cristo fez. Deu o seu corpo, morreu na cruz, verteu o seu sangue e vinho, para perdoar o meu pecado, o da mamãe e de todo esse povo. Aí ele pergunta, e o meu papai? Também, meu filho. Se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você está pregando o Evangelho para ele, por meio do quê? Deste rito, deste memorial. Pais ausentes na igreja não têm este privilégio. Entendeu? 12 pedras para a geração presente ter benefício. 12 pedras para a geração futura ter o quê? Benefício. E isso é repetido no texto de Josué, capítulo 4, 2 vezes. Para que ficasse bem claro que o povo devia entender que Deus estava presente no meio desse povo, que Deus estava agindo poderosamente, que Deus estava guiando esse povo, protegendo, suprindo tudo, como grande prova de amor, cuidando do seu povo. Então esse memorial servia para a geração presente e para a geração o quê? Futura. Mas tem uma terceira finalidade desse memorial. Por favor, contemple comigo. Josué capítulo 4, no último verso, o verso 20. Um memorial para testemunho perante os perdidos. Olha o que diz o verso 24 de Josué 4. Para que, está aqui dentro do mesmo contexto, né? Primeiro diz, para os filhos, para que o povo conheça o que Deus fez, e agora o verso 24, terceiro propósito, para os povos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus, todos o quê? Os dias. Meus irmãos, essa questão do memorial é tão forte, que quando Raabe recebe os espias em sua casa, e aí eu queria que você voltasse os olhos agora para o capítulo 2 de Josué, ela vai dizer algo sobre o povo. Josué capítulo 2, verso 9, vou ler a partir daí, presta atenção. E lhes disse, ela vai falar para os espias, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e embaixo o quê? Na terra. Então, aquelas 12 pedras também serviria para o pagão, que ao passar por ali, perguntaria, que pedra é essa? A gente diria, sabe o que é isso? O Deus de Israel abriu o rio, cortou,
e o povo passou a pé enxuto. E olha, não é só isso não, ele fez isso com o Mar Vermelho. Ele derrotou o Império Egípcio, ele derrotou outros reis poderosos, ele está conduzindo o seu povo à sua terra, e essa é a terra do seu povo. Não mexa com esse povo. E aí então, o que é que eles fariam? Temeriam, é o que o texto diz, temeriam ao Senhor. Por quê? Porque a mão do Senhor é forte. Então, para que servia aquele memorial? Para a geração presente, para a geração futura e para os povos pagãos. Aí você pergunta, pastor, eu entendi tudo isto, mas tem uma coisa que eu não entendi. Não temos Josué, do Jordão nós moramos longe, não é? Deus pode abrir rio ainda hoje, mas creio que ele não será servido disto. Para que serve esse texto para nós? Porque lembre que o ponto aqui são exatamente essas 12 pedras desse memorial. Como é que isso é transposto para a nova aliança? Deus nos deu memoriais, para que não nos esqueçamos dele jamais. E fez isso de duas formas. Primeiro memorial, testemunho dele. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Como que a gente verifica isso na nova aliança? O testemunho da Escritura. Deus falando através da sua palavra. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirados, sabendo de quem o quê? O aprendestes. E que desde a infância sabes as sagradas o quê? Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não tem pedra, mas tem Bíblia. Não tem pedra, mas tem o quê? Bíblia, um memorial, que precisa ser lido, ou lida, explicada e aplicada à minha vida hoje e à vida das minhas crianças. No caso, uma. Você usa esse memorial? Nós estamos passando um momento muito difícil, irmãos. Muito difícil. Contexto mundial terrível. Talvez como nenhum de nós tenha experimentado. E o que é que temos trazido à memória, a nossa própria, dos nossos filhos, para enfrentarmos momentos difíceis? Jeremias, o profeta chorão, olhava para Jerusalém arrasada e disse, inspiradamente, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você se afasta desse testemunho, se você se afasta do que está aqui posto, que deve permear a sua vida, certamente, em meio às dificuldades, você não resistirá, porque você não terá referencial do agir de Deus na vida do seu povo, você vai esquecer disso. Por isso que insistimos, que você precisa meditar na palavra, você precisa ler a palavra, você precisa guardar a palavra no seu coração, ela tem que permear a sua vida, porque senão você vai padecer. Lembra que eu falei agora há pouco? A geração presente viu a muralha de Jericó. Como vamos transpor isso? Olha para trás. Traz à memória o que Deus fez. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que cortou o Jordão, é o mesmo Deus que pode derrubar esta muralha. E assim Ele fez. E esse testemunho está onde hoje? Não está nas 12 pedras, está onde? Na Escritura. Que serve para mim hoje, que serve para o meu filho, para o seu filho, e para todas as gerações vindouras. E lembre-se, se você não contar para eles, o que vai acontecer? Se Deus não tiver misericórdia deles. A semelhança do povo, conforme o relato de Juízes, se desviarão do caminho. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, por que meu filho se desviou? Tem várias razões, mas uma delas pode ser esta. A sua negligência em observar o testemunho do Senhor na sua vida,
e na vida do seu filho. Sua negligência, minha negligência. Mas Deus deu outro testemunho, que não são 12 pedras, a ceia do Senhor. Lembra? Abra a Bíblia agora, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Outro memorial, para Deus, em sua bondade, nos tornar sempre conscientes de quem Ele é, do que Ele fez. Todas as vezes que tem a mesa do Senhor, nós temos aqui um duplo efeito, para os crentes e para os descrentes. Lembra das palavras da ceia do Senhor? Irmãos, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, essa mesa é do Senhor, não é minha, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é do Senhor. Portanto, todo aquele que estiver neste momento aqui e for membro de uma igreja genuinamente evangélica e que estiver em plena comunhão com a sua igreja, não somente pode, como deve participar. Lembra disso? Palavras de instituição. E aí nós lemos o texto bíblico, mostrando que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças, né? Depois tomou o pão, disse, o vinho, este cálice é um cálice de nova aliança do meu sangue, sangue derramado por muitos, para a remissão de pecados. Paulo recebe de Cristo isto e repassa aos crentes em Corinto, que é o que temos aqui no verso 23 do capítulo 11. Por favor, acompanhe comigo a leitura, porque você vai entender porque este é um memorial à semelhança das 12 pedras. Diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em o quê? Então, toda vez que eu tenho uma ceia, eu lembro de quem? De Cristo. Você estava no dia do que Cristo estava sendo crucificado no Calvário? Você viu? Você lembra do rosto dele? Nem pode. Você lembra pelo menos dos soldados? Sabe qual era a cor da madeira? Não lembra de nada. Você lembra do que é mais importante, porque ele deixou esse memorial. Toda vez que você comer este pão, em memória de mim. Não para por aí, preste bem atenção. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes, o quê? Em memória de mim. Porque tem situações que eu vou beber um vinho e que não é ceia. Estou aqui falando do texto, tá certo? Estou dizendo que eu vou beber o vinho, por favor. E não é ceia. Mas quando eu beber debaixo da instituição do Senhor, devo fazê-lo em memória de quem? Dele. Agora, veja que eu disse a você que tem um duplo efeito. Na vida do crente, para mim, para os meus filhinhos, para a geração futura, qual é o efeito? Graças a Deus que Ele morreu na cruz por mim. Que bom, Senhor, lembrar que diante de tanto pecado que tem na minha vida, o Senhor deu a vida por mim. Para a remissão dos meus pecados. Eu deveria estar lá, preso naquela cruz, morrendo, mas o Senhor deu a vida por mim. Libertação. Que bênção. Então, é um momento que eu estou contrito, confessei o meu pecado para ser, então, em Cristo admitido à mesa, mas estou alegre pelo que Ele fez por mim. Memorial. Todos os meses, Deus dá um memorial para vocês. Por isso que eu digo para os crentes, não falte ceia. Por quê? Porque você está se afastando do memorial. Tem que vir para a ceia. Mas tem um duplo efeito. Estou falando já a terceira vez que eu falo. Qual é o duplo efeito? Agora veja comigo. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, agora ele uniu as duas coisas, anunciais a morte do Senhor até que Ele o quê? Então é um memorial que anuncia o quê? A morte de Cristo e a vinda de Cristo. Agora pense comigo. Na primeira vez que Cristo veio, Ele veio para salvar. Na segunda, Ele vem para quê? Para julgar. Quem não foi salvo, não terá mais tempo. E se aproxima a sua vinda. Então, quando eu estou participando na ceia, esse memorial serve para os crentes, porque está dizendo, meu Jesus está voltando, e eu estou salvo, mas para os descrentes é um alerta terrível. Por quê?
Porque ele está consciente que o Deus cuja mão é forte está chegando. E se você não se arrepender dos seus pecados e crer nele, você será julgado e condenado eternamente. Lembra do memorial para que servia? Para a geração presente, para a geração futura e para os povos pagãos, que quando passassem veriam, o Deus de Israel está se aproximando, ai de mim. A ceia é um memorial. É um memorial que nos divide. Pastor, eu não entendi, por que divide? Porque na hora da ceia, a gente diz assim, ó, se você não é membro, não participe. Ou seja, está dizendo que há uma clara divisão entre quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Aí você fica tendo a ceia e está tranquilão, não participa. Coitado. Não sabe que aquele momento é um momento de juízo sobre os ímpios. E que a única provisão para escapar daquilo é se arrepender dos seus pecados e buscar imediatamente ao Senhor. Por isso que na ceia você tem a grande alegria dos crentes diante daquele memorial, mas deveria ser o grande temor dos ímpios diante da expectativa do juízo. Então vejam, nós temos um memorial hoje, temos a Escritura e temos a ceia. Segunda coisa importante que esse texto nos mostra, não é somente que Deus nos deu memoriais, mas que eu preciso guardá-los de maneira muito preciosa em meu coração. Não posso me apartar deles. Por isso que devemos insistir em ler a palavra, meditar na palavra, observar a palavra, participar do sacramento da ceia do Senhor, e isso fazer regularmente, para que a minha alma seja alimentada e eu jamais esqueça dos gloriosos feitos do Senhor. Aí eu pergunto para você, você tem observado isso? Ou talvez para a sua vida o mais importante seja cuidar das suas coisas, coisas até lícitas, mas que estão fazendo você priorizar estas coisas em detrimento das do Senhor. Você está no caminho errado. Esse caminho que você está não é um bom caminho. Você vai padecer. E aqueles que vierem depois de você, por tamanho esquecimento, também vão padecer. Então, peça a Deus, Senhor, me dê graça de não me apartar disso. Porque se o fizer, o caminho é triste. Terceira coisa que eu queria que você lembrasse, e aqui eu quero chamar a atenção para nós, líderes da igreja, e para você, líder na sua casa, pai, ouça bem, abra bem os ouvidos, não se esqueça que eu vou dizer isso também para mim. Você que quer casar, jovem aí, graças a Deus, você não é eunuco, não que seja pecado, quer casar, quer construir família, mas ouça bem o que eu vou lhe dizer, viu? Nós casados, vocês que querem casar, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus por propagar a verdade do Evangelho aos nossos filhos. Se o seu filho já está na idade da razão e já assume diante de Deus sua própria responsabilidade, ele tem agora essa responsabilidade. Mas se você está com filhos ainda que precisam serem instruídos, cuidado com isso. Porque talvez você morra como Josué e não veja o que aconteceu com os seus filhos. Mas pare um pouquinho só para considerar o que será a vida deles sem Deus. Deu para ter um vislumbre? E isso passa por mim e por cada um dos irmãos aqui. Nós temos uma grande responsabilidade. Não se esqueça disso. E se isto não está sendo verificado em sua própria vida, você vai ter problema quando vier o pequeno ou a pequena. Então é minha responsabilidade. Às vezes nós temos que abrir mão daquilo que gostamos para fazer o que deveríamos mais gostar, que é falar das coisas do reino do Senhor. Finalmente,
Deus, em sua bondade, quer ensinar-nos uma coisa muito simples, mas extremamente importante, que deve nos guiar em toda a nossa vida. Jamais se esqueça de quem eu sou e do que faço. Ouviram? Jamais se esqueça de quem Deus é e do que Ele faz. Isso será determinante em sua vida. Diante dos desafios, diante do esmorecimento na fé, diante das dificuldades de saúde, das dificuldades familiares, diante das vitórias, para que a gente não se ensoberbeça com as vitórias, achando que fui eu que consegui. Não fui. Não fui eu que consegui. Foi Deus. Então, não se aparte jamais, desse precioso testemunho, e não deixe de apreciar o testemunho que Ele nos deu por meio do sacramento da ceia. Se assim fizermos, irmãos, nós não somente entraremos na terra, mas tomaremos posse dela, pela graça de Cristo. E nela, jamais nos esqueceremos quem Deus é e o que faz pelo seu povo. Que Ele seja glorificado, que nós cada vez mais estejamos unidos a Ele em temor, em dependência, e buscando sempre honrá-lo. Que Ele nos abençoe. Amém.